Olá! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje fala sobre astronomia. Vamos descobrir um pouco mais? Estou aqui com os meus amigos. Vamos apresentá-los para vocês já já. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu, Pedro Lucas, estou aqui juntamente com os meus amigos, a Maria e a Lara, aqui neste canto. Em cima aqui nós temos a Laura. E neste outro cantinho aqui, bem do meu lado, nós temos o Igor da Química. E nós quatro temos uma função muito importante, que é dar uma aula para vocês sobre a evolução das estrelas. Afinal, meu querido aluno, a gente poderia aqui falar sobre muitas coisas, mas é um assunto muito vasto e impossível de abordar em uma hora. Mas nós temos algumas questões que gostaríamos de tratar com vocês. E uma delas é, você sabe o que é a assinatura das estrelas? Você sabia que todos os elementos químicos que conhecemos são formados nas estrelas? Você quer saber como os cientistas conseguem identificar esses elementos químicos? Você sabe o quão longe a Lua está de nós? Embarque nessa aula com a gente! Temos a missão especial de descobrir tudo isso agora nessa aula. Quando você imagina a distância entre sua casa e São Paulo, parece longe? Agora imagine a distância da sua casa até Goiânia ou até a Floresta Amazônica, por exemplo. É bem longe, né? Agora você sabe qual o tamanho da Terra? E da Lua? Quando pensamos nas distâncias entre planetas ou estrelas, tudo parece simplesmente inimaginável, não é mesmo? Para se ter uma ideia, a Lua possui um diâmetro, ou seja, de uma extremidade à outra, de 3.476 quilômetros. Se fôssemos comparar, todo esse tamanho seria um pouco menor que o Brasil inteiro. Chega a ser até absurdo, não é mesmo? Enquanto isso, o planeta Terra possui um diâmetro de 12.742 quilômetros. Isso dá um pouco mais do que 3 luas e meia. Quando olhamos para cima, em um dia de lua cheia, por exemplo, parece que ela está tão pertinha e quase conseguimos alcançar com as mãos. Mas, na verdade, a Lua está a uma distância média da Terra de 384.400 quilômetros. Difícil imaginar essa distância toda, não é mesmo? Para ficar mais clara essa ideia de distância, vamos diminuir essa escala e tentar demonstrar com dois objetos que já conhecemos, uma bola de basquete e uma bolinha de tênis. Considerando os tamanhos relativos dessas coisas, a que distância elas estariam uma da outra? Para demonstrar, eu vou precisar de alguma ajuda. Então o Johnny vai segurar a Terra para mim, enquanto eu levo a Lua e meço a que distância ela precisa estar. Então eu vou começar. 30, 60 centímetros. Vou continuar, já estou com 3 metros. Vamos precisar de mais. Já passei de 5, temos que ir mais longe. Pronto, a 6,5 metros. Isso é realmente a distância entre a Lua e a Terra em nosso modelo e em escala. É importante dizer que a Lua é considerada o satélite natural da Terra. Mas você sabia que, assim como todos os outros planetas, a Lua não tem luz própria? Então, como conseguimos ver a Lua brilhar tanto? A luz que observamos nada mais é do que a luz emitida pelo Sol e posteriormente refletida pela Lua para a Terra. Mas você tem ideia da distância do Sol para a Lua? Imagine que nós pegamos 1.400.000 quilômetros do diâmetro do Sol e o encolhemos até o tamanho de uma bola de boliche. O que isso faria com os planetas? Teríamos que encolhê-los aos tamanhos que temos aqui. Então temos os 8 planetas do Sistema Solar enfileirados, começando com Mercúrio e indo até Netuno. Então, neste modelo e em escala, a Terra, o nosso lar é esta pedrinha minúscula, enquanto o Sol é esta bola de boliche. Esses planetas representados por contas e bolas de gude podem estar em escala com o Sol, a bola de boliche. Mas as distâncias entre eles não estão.
Para demonstrar isso, o astrônomo Clifford Johnson vai caminhar pelo comprimento deste sistema solar em miniatura, montado em uma estrada secundária. O John está aqui e vai me ajudar a medir as distâncias com esta roda de medição. Vamos andar e explorar o sistema solar. Beleza, vamos caminhar. 30 centímetros neste sistema solar em escala representam 1.600.000 quilômetros na distância entre os planetas. Chegamos em Mercúrio. Nós andamos 11 metros. Na verdade, são cerca de 58 milhões de quilômetros do Sol. É incrível só a distância em que este primeiro planeta do sistema solar está do Sol. Agora vamos para o segundo planeta. Vamos lá. Chegamos em Vênus. Foram 20 metros. Então esta conta, que representa Vênus, está a cerca do dobro da distância do Sol do que Mercúrio. Está, na verdade, a cerca de 107 milhões de quilômetros. Agora chegamos na Terra. Agora foram 28 metros. Nós temos a Terra aqui, representada por esta pedrinha. E, na verdade, está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. O modo em que a bola de boliche aparece, em termos de tamanho, é mais ou menos o tamanho em que o Sol aparece em nossos céus. Temos esta conta azul representando a Terra. E a 6 centímetros, nós temos uma pedrinha muito menor representando a Lua. Lembre-se de que em outra escala com a Terra do tamanho de uma bola de basquete, a Lua estava a 6,5 metros. Mas, voltando nossa atenção novamente para a Lua, precisamos saber que ela não possui atmosfera, nem água ou sequer vida, de tal forma que encontraremos em sua superfície apenas crateras, muitas crateras. Para se ter uma ideia, e é até um motivo para não se encontrar vida na Lua, é que a temperatura pode variar de cerca de 105 graus Celsius durante o dia terrestre e pode chegar até menos 155 graus Celsius durante a noite terrestre. Em temperaturas tão extremas e com toda essa variação, era de se esperar que não se encontrasse nenhum tipo de vida conhecida. Outro ponto interessante é que a Lua acompanha o movimento da Terra, movendo-se à sua volta e rodeando a si mesmo. O fato de demorar o mesmo tempo, 27 dias e 8 horas, para completar uma rotação e uma translação ser exatamente o mesmo que a Terra, justifica o porquê a Lua sempre volta à mesma face para o nosso planeta. Mas se a Lua não tem água, não tem vida, nem atmosfera, o que tem na Lua? Quilômetros, a distância entre a Terra e a Lua agora nos é familiar, por causa das missões Apolo para a Lua. Essa é uma das poucas distâncias astronômicas que podemos entender. Aprendemos com as 6 viagens tripuladas que o tempo de viagem é de pouco mais de 3 dias. E a viagem lunar se tornou parte de nosso conhecimento coletivo. Motor desligado. Certo, Houston. A Challenger pousou. Hoje nós sabemos disso e podemos fazer essas perguntas graças ao projeto Apollo. Com a ideia de explorar o solo lunar, deu-se início, em 1961, coordenada pela NASA, o projeto Apollo, que consistia em enviar naves tripuladas ou não para a Lua com o intuito de explorar o que lá havia. Em 1969, no dia 20 de julho, 2 tripulantes da famosa nave Apollo 11, que já foi uma das naves do projeto Apollo nos Estados Unidos, andaram no solo lunar e coletaram solo para análise. O astronauta Neil Armstrong, ao descer do módulo lunar, foi o primeiro humano a pisar na Lua em 1969. O objetivo de explorar a Lua foi abandonado em dezembro de 1972 com o voo da Apollo 17. Os motivos para essa decisão foram tanto a falta de verbas cortada pelo Congresso, quanto o desinteresse da opinião pública estadunidense com o projeto. Ainda que tenha havido 3 missões tripuladas da Skylab que usaram a nave da Apollo e uma missão Apollo 18, essas não tinham como objetivo chegar até a Lua. Com tudo isso que o Igor falou, nós podemos fazer uma experiência simples sobre as distâncias da Terra e da Lua. Vou passar os materiais aqui para vocês. Ó, com uma bolinha de isopor, essa bolinha aqui, ó, de 15 centímetros de diâmetro,
loja de papelaria e pedir bolinhas de isopor de 15 e 4 centímetros, tá? Vocês podem pintá-las como a terra, a lua, tá? E nós vamos fazendo as escalas, né? Assim como a minha reguinha que está aqui embaixo, essa reguinha eu tirei de um material do Observatório Didático da Unesp de Bauru. Nós temos uma distância entre a Terra e a Lua de aproximadamente 30 terras. Então, faz aí, né? Se a minha terrinha tem 15 centímetros de diâmetro, 15 vezes 30 terras dessa vão dar 450 centímetros. 450 centímetros em metros, basta dividir por 100, né? Então, temos 4,5 metros para adequar a distância real. Então, fixei aqui na minha parede, tá? A bola de 15 centímetros da terra, azulzona, do lado esquerdo do vídeo, e a bolinha cinza de 4 centímetros a 4,5 metros desta, para poder visualizar, tá? Se vocês quiserem testar em casa, isso, bom, talvez não em casa, recomendo na rua, né? Que vai ter essa distância maior. Vocês podem pedir para alguém aí próximo a vocês segurarem uma das bolinhas e vocês simulam esse movimento da Lua ao redor da Terra, né? E vejam que a Lua sempre vai estar com a mesma face voltada para a Terra. Ela tem um giro em torno de si mesma, porém ela sempre mostra a mesma face para o nosso planeta. Por isso, a gente nunca vê o outro lado. Porém, quando está em fase de lua nova, e nós aqui no planeta Terra não conseguimos visualizá-la, ela está sendo iluminada pelo Sol naquela parte que nos fica oculta. Então, cuidado com o termo. Não é lado negro, nem lado escuro da Lua. É lado oculto, que não vira para a Terra, que nós não enxergamos. Tá? Algumas vezes ele está escuro, porém, outras vezes ele está iluminado pelo Sol. Tá bom? Então, espero que vocês possam repetir essa experiência. Fica aí como uma atividade extra para vocês. Vamos para a próxima? Olá, pessoal! Eu sou Maria Lara e a gente vai falar agora sobre uma mulher muito importante para as estrelas e para todo esse cenário da astronomia. Tudo bem? Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. E essa pessoa, essa renomada mulher, é Cecília Helena Payne Gaspoctin. Ela nasceu em 1900 e morreu em 1979. Ela nasceu em Wendover, lá na Inglaterra, e ela é filha mais velha de Edward John Payne e Emma Leonora Helena. Com 12 anos, ela se mudou para Londres e, aos 18, entrou para St. Paul's Girls' School, onde teve aulas com o compositor Gustav Holst, que incentivava a seguir numa carreira na música. Só que ela passou a se interessar numa carreira científica após ela conseguir uma bolsa de estudos em München, que é uma universidade que ela pertence a Cambridge, e onde ela estudou física e química. Então, em busca de uma carreira científica, ela se interessou por astronomia após ela assistir uma palestra do astrônomo Arthur Eddington sobre o eclipse de 1919, que serviu como uma das confirmações para a teoria da relatividade. Então, como ela era da Inglaterra, essa escola é de Cambridge, ela teve uma mudança para os Estados Unidos, depois dela ter terminado esse estudo, né? Então, agora sobre a mudança para os Estados Unidos. Mesmo ela completando os seus estudos lá na Inglaterra, ela não conseguiu obter o seu diploma. E isso aconteceu porque ela era uma mulher, e antigamente não se tinham muitos direitos que a gente
tem hoje, né? Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre mulheres que descobriram algumas coisas, mulheres importantes para determinadas situações, que é o caso da Cecília para a astronomia, né? Porque a gente tem uma situação de que, nesse caso aqui, a Cecília ela não teve nem o seu diploma de graduação, porque a Universidade de Cambridge, ela não concedia grau universitário oficial para as mulheres. Então, ela estudou durante a graduação dela inteira, né? E ela não conseguiu diploma, porque ela era uma mulher. E essa situação das mulheres conseguirem diploma na universidade, na faculdade, só foi mudar depois de 1948. Então, ela se mudou em 1923 para os Estados Unidos, em busca de novas perspectivas, né? E aí lá ela conseguiu iniciar o doutorado na Radcliffe College, que é uma instituição para mulheres pertencentes à Universidade de Harvard. E aí ela teve orientação do professor Harlow Shapley. Durante seu doutorado, ela aplicou a teoria da ionização do físico indiano Meghnad Saha na análise de espectros estelares. E ela concluiu que os elementos mais abundantes nas estrelas eram hidrogênio e hélio. Só que, no entanto, quando foram validar a pesquisa dela, né? Quando seus pares científicos foram validar a pesquisa dela, o astrônomo Henry Norris Russell, ele pediu para que ela retirasse uma parte da conclusão do trabalho dela. Essa parte dos elementos mais abundantes, que eram o hidrogênio e hélio. Porque acreditava-se na época que as estrelas teriam composições similares à da Terra. Então, por esse fator, ele pediu para ela tirar essa conclusão do trabalho dela. E aí, em 1929, 4 anos depois dela ter defendido o doutorado, o Russell, ele finalmente reconheceu que as conclusões dela estavam certas. E aí ele fez o quê? Foi lá e publicou um artigo no nome dele, na qual citava muito brevemente o trabalho dela, o trabalho da Cecília. O que fez que muitas pessoas acreditassem que o próprio Russell tinha descoberto que as estrelas eram compostas, na maioria, por hidrogênio e hélio. Então, assim, ela descobriu isso, né? Ela teve essa conclusão. E aí, uma pessoa chegou e falou que não, que estava errada, que era para ela tirar essa parte do trabalho. Ela foi lá e tirou, porque quando você está em minoria, você normalmente acarreta a fazer o que a minoria está pedindo, né? Então, ela realmente foi lá e tirou essa conclusão. E depois de um tempo, ele foi lá e publicou um artigo dizendo que toda a teoria dela, só que ele dizendo. Então, por isso que todo mundo acredita que ele tinha descoberto que as estrelas eram compostas na maioria de hidrogênio e hélio. Então, os astrônomos Otto Struve e Velta Zeebergs descreveram o trabalho da Cecília como a tese de astronomia mais brilhante já escrita. Em 1931, ela obteve a cidadania estadunidense e em 1933, quando estava na Alemanha, ela conheceu o astrônomo russo Sergei Gaspotkin, um exilado da União Soviética, e que ele pediu ajuda para ela, porque ele temia uma perseguição nazista na Alemanha. E aí ela ajudou, obtendo o visto dos Estados Unidos, e eles se casaram em 1934. Então, para quem não tem muito conhecimento sobre essas questões de cidadania, se você é um cidadão americano, se você casa com um cidadão americano, você automaticamente vira um cidadão americano porque você se casou. Então, a partir do momento que você termina ou se separa, você não é mais um cidadão americano. E nesse caso, ela ajudou ele, porque ela já era uma cidadã americana, né? Pelos fatos anteriores, de que ela foi para os Estados Unidos estudar e ela conseguiu bastante coisa lá nos Estados Unidos. Então, esse cara, o Sergei Gaspotkin,
ele pediu ajuda dela para ele fugir da União Soviética. E aí eles se casaram para ela ajudar ele. Por ser mulher, Cecília enfrentou muitas barreiras até obter o cargo de professora em Harvard. Mesmo lecionando na instituição desde 1925, o reitor Abbott Lowell chegou a dizer que ela jamais seria nomeada enquanto ele estivesse vivo. Então, entre 1927 e 1938, seu cargo era de assistente técnica do professor Harlow Shapley, que até então ele era o diretor do Observatório de Harvard. E somente na segunda metade da década de 1950, tornou-se oficialmente professora e depois ela passou a ser diretora do observatório. Só que sempre com salários mais baixos do que seus pares homens. Então, a Cecília é uma mulher que representa muito da luta da mulher, de muitas situações. De que, primeiro, só pelo fato dela ser mulher, ela não teve uma graduação. Aí ela foi para um outro país para conseguir fazer um doutorado. Chegando nesse outro país, roubaram a tese dela, né? Roubaram o artigo dela, a conclusão dela. E, finalmente, ela não conseguiu ter a profissão de professora e profissão de diretora do observatório exatamente porque ela era mulher. Então, e sempre recebendo salários mais baixos que os homens. Então, a Cecília representa muita coisa no cenário de pesquisa científica envolvendo mulheres. Então, por isso que é muito importante falar sobre mulheres que conquistaram muitas coisas. É muito importante a gente saber quem são essas pessoas, né? E o legado que ela trouxe para a gente, ela tem várias publicações de livros, né, sobre estrelas de alta luminosidade, evolução estelar e estrutura das galáxias. Sua tese de doutorado também foi publicada em forma de livro sob o título Stellar Atomospheres. Ela inspirou mulheres a seguir na carreira científica, entre elas a astrofísica Joan Feynman, responsável por explicar o fenômeno das auroras. E ela faleceu em Cambridge, em Massachusetts, aos 79 anos, vítima de câncer. Então, para quem quiser saber mais sobre a Cecília, deixamos aqui alguns títulos e alguns sites. É só vocês pausarem o vídeo aqui, copia esses links e saibam mais sobre a Cecília, porque ela é uma pessoa muito importante no cenário da ciência e no cenário de mulheres na ciência. Então, ela é uma pessoa muito importante nisso. Tudo bem? Agora vamos para o próximo tópico. Bem, então, como ela falou, eu vou falar um pouco aqui das questões tecnológicas, né, acerca do nosso conteúdo, que é a seguinte. Principalmente na astronomia, né, não só na astronomia, mas também, ela solicita, né, ela faz necessário que os equipamentos eles sejam muito mais sofisticados, né? Por quê? A gente está mexendo com unidades astronômicas. Então, assim, nós estamos falando aqui de galáxias há muitos anos-luz daqui, né? Então, a gente precisa de um equipamento que consiga tirar uma foto com nitidez, né? Que ela consiga filtrar, tem que ter, né, um equipamento que consiga detectar o infravermelho, o ultravioleta, que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então precisa ser uma coisa cada vez mais, né? A gente precisa de uma tecnologia superior para conseguir ir além nessa questão da astronomia, certo? Então, por exemplo, um fato que aconteceu aqui quando a gente estava na faculdade, né? Que a gente até brincou que, pô, o Albert Einstein, né? O Albert Einstein sobre a fusão, a união de dois buracos negros que gerariam ondas gravitacionais, né?
a gente brincou, pô, demorou 100 anos para provar que o cara tava certo, até quando ele tava morto, né? Ele tem influência ativa nos dias de hoje, né? Então, existem teorias então que vão demorar anos para que sejam comprovadas, porque a gente não tem a tecnologia necessária. E essa tecnologia, ela afeta o nosso dia a dia, né? Então, igual que a gente pode ver aqui, né? Isso traz um impacto de que forma? Os celulares, né? Os computadores que a gente tem à nossa disposição, eles são frutos de estudos da mecânica quântica, certo? Então, quanto mais a ciência avança, a tecnologia avança e a sociedade se molda com ela, né? Então, eu acho que assim, uma coisa que a gente pode relacionar é que a ciência move a tecnologia, né? A gente pode até pensar ao contrário, que a tecnologia move a ciência, mas na verdade a ciência vem primeiro e a tecnologia tem que complementar, né? Com esses dados precisos, né? E tudo mais, para que a ciência possa seguir em frente. Então, acho que essa é uma conclusão que a gente pode tirar. Agora vamos falar das questões ambientais com o nosso colega o Igor, né, da Química. Deixa eu parar. Galerinha, além das questões tecnológicas, também temos questões ambientais. Vamos pensar um pouco. A poluição no planeta Terra. Esse é um assunto muito debatido e vocês devem estar carecas de saber, né? Nós vamos pensar, sempre que a gente vai jogar algo fora, vou jogar uma roupa fora, vou jogar uma embalagem fora, parará, pensa, eu vou jogar fora, mas existe um fora do planeta? A gente apenas reserva em outro espaço do planeta. A gente não tem onde eliminar esse lixo. Então, nós precisamos tentar aquelas questõezinhas que o professor de biologia passa para vocês, dos R's, reciclar, reutilizar, né? Para que a gente melhore o nosso planeta e deixe que ele viva por muito mais tempo. Outra coisa que atrapalha a gente aqui, inclusive na nossa próxima atividade, é a interferência atmosférica. E a gente vai ver o que acontece, né? Em qualquer observação celeste, claro, em dias todos nublados e nevoados, a gente não consegue nem olhar para o céu, né? Mas, mesmo em dias abertos, nós temos interferência das camadas atmosféricas superiores àquela que nós estamos respirando nesse momento, né? Então, claro, nós queremos observar objetos que estão no espaço, que estão fora da atmosfera. E nós temos do nosso chão, aqui da superfície terrestre, até a camada mais externa de atmosfera, 100 quilômetros de gases. E todos esses gases interferem de maneiras diferentes nas observações da atmosfera. Outra questão ambiental que sempre surge, né, e que aí é um assunto à parte, é o assunto de vida em outros planetas. Será que algum dia haverão expedições que buscarão vidas em outros planetas, que farão contatos, que terão algumas simbologias, conversas e tal? Né? O que os cientistas sabem até hoje é que pode, né, as vidas mais comuns que podem acontecer por aí, são as vidas micrométricas, né, as microbianas, ou seja, as menores formações possíveis. Não, claro, como as nossas, né, antropofórmicas. Porém, vai que aí a gente deixa para vocês, futuros cientistas, né?
Galera, além das questões ambientais, eu trago para vocês questões sociais, abordando a nossa aula também. Como nós estamos falando de luz a partir dessa próxima experiência, nós vamos relembrar, se não houvesse sol, não houvesse luz, nós não teríamos vida no nosso planetinha, né? Porque a luz é a fonte da sobrevivência da vida. Se não fosse a energia proveniente do Sol, nós não teríamos formação de vida aqui no nosso planeta. Coloquei uma plantinha ali do lado, né? Para a gente lembrar da cadeia alimentar. Então, essa energia proveniente do Sol, a luz, provoca a fotossíntese lá nas plantas, que são os produtores. Essas plantas serão consumidas, depois, né, por alguns consumidores iniciais. Depois, esses consumidores serão consumidos por carnívoros, por onívoros e assim por diante, até chegar nos decompositores, que virarão novamente produto para os produtores, as plantinhas. Mas é um ciclo eterno, né? Um ciclo muito grande e que a gente só consegue estudar por partes. Então, se não fosse a luz que a gente vai estudar, não haveria vida aqui no planeta Terra. Também, como questão social, nós temos as descobertas relacionando a astronomia. Uma delas é a postura, como cidadão e sociedade, que nós devemos ter sobre as descobertas e como essas descobertas vão influenciar no nosso cotidiano. Como foram as descobertas da Guerra Fria, inclusive a internet, que perdura até hoje, a corrida do homem até a Lua, aquela guerra entre União Soviética, atual Rússia, e Estados Unidos, né? Todas aquelas transformações na sociedade que ocorreram em poucas décadas e que perduram até hoje e estão sendo mais desenvolvidas e mais atualizadas. Como uma outra questão social, eu não poderia deixar de lado nunca, é falar que a ciência é para todos e todas e qualquer um, né? Então, mulheres, como a gente viu, Cecília Helena, se não fosse as descobertas da Cecília Helena, nós provavelmente não estaríamos fazendo essa próxima atividade de assinatura das estrelas. Cientistas negras, que eram as calculadoras da NASA, que mandaram o homem até a Lua em 1969, sem computadores em mãos, né? Com computadores muito rústicos, fizeram os cálculos à mão. Essas mulheres merecem tudo, né, de bom que possa lhes, né, que o universo possa lhes oferecer. Enfim, todos esses papéis que, por muitas vezes, a gente vê os nomes dos homens, mas vamos lembrar, sempre antes, existem muitas mulheres que também são gigantes. Então, sempre que nós lembrarmos que a ciência é feita sobre ombros de gigantes, esses gigantes podem ser homens e mulheres. Agora vamos para uma breve introdução de espectros de luz. Aqui. Então, introdução sobre espectros de luz. Inicialmente, temos que um arco-íris revela a luz branca, que é a combinação de todas as cores. Em 1666, Isaac Newton demonstrou que a luz branca podia ser separada em suas cores componentes usando o prisma de vidro. Então, em 1666, Isaac Newton estava em um período de isolamento social devido a uma outra pandemia que ocorreu nessa época. E ele fez algumas descobertas. A primeira foi sobre a gravitação universal, a lei da gravitação universal, e outra foi sobre alguns aspectos de ótica. Então, o experimento que ele fez foi do prisma de vidro, em que a gente tem dois índices de refração, dois meios. Um é o nosso ar, né, a nossa atmosfera, e o outro é o vidro. Então, o índice de refração do ar e do vidro são diferentes.
E o que acontece? A gente tem de um lado um feixe de luz branca incidindo no prisma, e dentro desse prisma vamos ter algumas refrações, né, entre essas, de um meio para o outro. E quando ele bate na outra extremidade do prisma, na hora que esse feixe luminoso sai, ele sai só que com as cores separadas. Então esse é o experimento que Newton propôs e que a gente consegue observar no nosso cotidiano através do arco-íris. Só que o arco-íris, ele difere na questão do meio. Aqui no meio do prisma, a gente está falando de vidro. O meio do arco-íris, a gente está falando em gotículas de água. Então, esse mesmo experimento acontece, né, em diferentes proporções, nas gotículas de água que a gente tem no ar depois que chove. E os raios, eles entram dentro da gotícula, batem na outra extremidade dela dentro e saem em formato de arco-íris. Então, é esse princípio que a gente tem que entender que acontece no arco-íris, que é uma situação do nosso cotidiano. Não demorou, cientistas estavam usando essa nova ferramenta para analisar a luz vinda de diferentes fontes. Alguns cientistas olharam para objetos e gases aquecidos. Então, quando a gente tem aquecimento de alguns materiais metálicos, a gente tem essa luz provinda deles. Então, alguns cientistas foram para esse lado e outros foram para as estrelas e planetas. Por que as estrelas brilham? O que acontece com as estrelas? E todos fizeram observações e perceberam alguns padrões, mas levou por volta de 250 anos para que compreendessem as conexões. Então, esse estudo sobre luz em relação às estrelas e planetas não é de hoje, é um estudo antigo sobre os espectros, e ele tem por volta de 250 anos. Agora, Pedro, é com você. Agora então, dando prosseguimento porque a Maria falou, eu vou falar um pouco aqui das estrelas, né, dessa evolução delas, como que elas morrem, né? Elas vão as suas fusões nucleares até a sua morte, seja uma anã branca, como é o caso do nosso Sol, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, né? Qual que é a diferença entre elas? Então, começando pelo nosso Sol, que comparado a outras estrelas, ele é muito pequeno, certo? Mas o que é uma ótima notícia pra gente, aliás, né? Porque quanto menor for uma estrela, né, que tem que ter essa fusão nuclear no interior dela, ela vai ter uma vida muito mais longa, certo? Por que uma vida muito mais longa? Porque assim, existe um equilíbrio nas estrelas, certo? Que é a seguinte: você vai ter a fusão dentro delas. Isso vai querer que o que consiste nisso, né? Que ela quer se espalhar. Só que por que essa explosão não se espalha? Por causa da gravidade do Sol. Por causa da gravidade da estrela, né? Vamos chamar de estrela. Então, ao mesmo tempo que essa fusão quer né, tipo, jogar a energia para fora, a gravidade do Sol contém tudo lá dentro. Né? Então você tem esse equilíbrio. E por que ela é mais estável do que as outras? Porque a gravidade vai exigir uma energia muito menor, certo? Por que acontece numa estrela muito grande? A gravidade dela é muito alta, certo? Por causa de sua massa, a gravidade no interior da estrela é muito grande. Então, conforme você vai consumindo o combustível da estrela e se tornando em outros elementos que não vão conseguir se fundir em outros novos elementos, né, essas explosões, essas fusões nucleares vão se tornando cada vez menor, até que chega um momento que vai quebrar esse equilíbrio, certo, da explosão com a gravidade. Então a gravidade acaba vencendo e a estrela entra em colapso mais rápido do que aconteceria no nosso Sol, né, por causa desse equilíbrio da gravidade com as explosões nucleares.
Então, o que acontece, né, no nosso Sol aqui? Ele é formado de hidrogênio e hélio, né? E é uma estrela maior do que o nosso Sol, as supergigantes vermelhas, elas conseguem se fundir o hélio em carbono e oxigênio, por exemplo, né? Ah, mas qual que é a diferença, né? Por que que funde carbono nessas estrelas e no nosso Sol não? Porque você também, como eu falei, né, não depende só da explosão. Você precisa que a gravidade ela exerça uma força muito grande sobre o núcleo. Então você tem que ter justamente esse equilíbrio que eu falei. Você vai ter as explosões, mas enquanto mais pressão você tiver, mais esses elementos tendem a se fundir. Então você vai precisar da explosão junto com essa pressão para fazer as moléculas se unirem. Você vai resultar aí no carbono e no oxigênio no caso das supergigantes vermelhas. Agora, no caso de outras estrelas, né, as estrelas maiores, as supergigantes, né, temos as supergigantes azuis, hipergigantes. O que acontece? A massa delas, né, é cada vez maior. Então, por exemplo, como a supergigante é maior do que o nosso Sol, ela funde o hélio em carbono e oxigênio. Então, uma estrela maior ainda funde o carbono e o oxigênio em outros elementos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Na, né, que é o sódio, tem o Mg, que é o magnésio, né? E aqui é o silício, que é um metal, um semimetal, né? Na real. E aqui o que acontece? A estrela vai morrer mais rápido, né? Justamente por causa do equilíbrio que eu falei. Só que qual que é o diferencial, né? A partir dessas estrelas que fundem metal e vai ter esse núcleo de ferro. Elas vão ter uma explosão, né, chamada supernova. Por que é essa explosão? Porque é, é a tamanha energia, né, contida numa estrela que quando a gravidade vence as explosões termonucleares, né, então ela vai implodir e explodir, certo? Então essa supernova é a morte de uma estrela, certo? E o que sobra ali no meio? Essa estrela de nêutrons, que nada mais é do que um núcleo de ferro com uma alta velocidade angular. É que ela sempre está girando em si. Então, assim, e por isso ela vai ter um campo magnético muito grande. Isso não vem a caso, é só mais uma curiosidade, claro. Mas por ela estar rodando ali muito rápido, né, ela vai ter um campo magnético muito, muito forte. A Terra também tem um campo magnético, né, isso ajuda a gente de diversas maneiras, mas não vamos entrar em detalhes agora. E alguma estrela maior do que essas estrelas, né, que você vai ter a estrela de nêutrons, elas vão acabar se tornando um buraco negro. Né? Porque qual que é a diferença de uma para outra? Né? A diferença é que a massa que provém de um buraco negro é muito maior, certo? Então, o núcleo de ferro vai ser uma estrela de nêutrons também, só que o tamanho dessa estrela de nêutrons vai ser maior, a sua densidade vai ser maior. E o que acontece, né? Com uma densidade muito grande, você, você vai gerar esse buraco negro, né? É um buraco no tecido espaço-tempo. Aí, para quem quiser também de fato procurar no YouTube aí como que se formam os buracos negros. Isso é muito interessante. A astronomia é uma matéria, né, que vai muito além do que a gente consegue imaginar. E é assim, né, então, que a evolução das estrelas. Então, o que a gente pode resumir aqui? Que quanto maior for a estrela, menor o tempo de vida dela, por causa desse equilíbrio, né, das explosões com a gravidade. Então, a gravidade acaba vencendo aí as reações e a estrela então por si vai morrer. Então ou ela acaba aí numa anã branca, ou numa estrela de nêutrons, ou num buraco negro. Agora a gente vai passar para Laura,
que ela vai falar um pouco sobre como que foi descoberto esses elementos, como que foi possível nós, seres humanos daqui da Terra, é, saber o que contém essas estrelas tão longe da gente, né? Então eu vou passar para você, Laura, e obrigado aí, gente. Quando nós falamos da assinatura dos elementos, nós vamos utilizar o espectro eletromagnético, sabendo que cada elemento da tabela periódica emite uma variedade de cores, que é chamado de espectro de emissão e tem essa carinha, tem essa característica. Olhem só, aqui é um elemento químico e vejam que essas linhas aqui, ó, são as linhas mais fortes, que são as linhas de emissão desse elemento químico. Então, a gente consegue fazer a leitura, é como se fosse um código de barras daquele elemento químico. Também existe um outro espectro para cada elemento químico, muito similar, que a gente vai chamar de espectro de absorção. É um espectro que nos dá o negativo desse espectro de emissão aqui de cima. Vejam que as linhas mais fortes aqui de cima, ó, elas vêm aqui embaixo como linhas faltantes. E fica pretinho, né? Fica faltante, fica em cor escura. Então, a gente vai imaginar isso como se fosse mesmo um código de barras daquele elemento, tá? Então, vou passar isso aqui sem as cores, tá? Para a gente não ficar se atentando muito às cores. Mas, antes de tudo, o que é esse espectro eletromagnético que você está falando? Vamos relembrar, turma. As ondas eletromagnéticas, que vocês estudam lá em ondulatória, tá? Possuem diferentes comprimentos de onda e diferentes frequências. E produzem toda essa gama, trocadilho, porque existe aí o gama, tá? Foi um trocadilho, tá? Bem ruim. Aqui no nosso espectro eletromagnético, tá? Então, vai produzir toda essa gama aqui de tipos de onda, tá? Eletromagnética. E vejam que as ondas que a gente enxerga são só um tequinho, só um pouquinho do espectro no geral, tá? Então, temos lá, ó, ondas que têm frequências muito altas, ou seja, que têm comprimentos de onda muito pequitiquinhos. São radiações cósmicas, radiações gama, raios X. Aí vem para as radiações ultravioletas. É aquela que, se você não passar protetor para sair no sol, queima a sua pele. As radiações do espectro visível, das cores que a gente enxerga, como disse Isaac Newton lá nos anos de 1600, o espectro das 7 cores, tá? 7 cores do arco-íris. Eu enxergo mais cores do que 7 aqui, não sei vocês, tá? Mas, se Newton disse, tá dito. Depois, essas ondas vão diminuindo de frequência e vai aumentando o comprimento delas. Caem para ondas de infravermelho, utilizadas na medicina, ondas de radar, que são micro-ondas. Pois é, o micro-ondas aí de casa usa ondas desse tamanho aqui, ó, na escala dos centímetros. Depois, ondas de rádio, já ouviram falar, né? Ondas VHF, UHF. Também existem ondas curtas, ondas médias, ondas longas, parará. E ondas de frequência extremamente baixa, que são ondas enormes, na casa dos milhões de metros de comprimento, tá? Pois é, mas você deve ter ficado aí se perguntando o que esses professores loucos devem estar querendo dizer com a assinatura das estrelas. Bom, se você é um grande fã de Star Wars, para você estrela é aquela estrela da morte, né? Já se você fica se perguntando, bom, a assinatura
a assinatura para mim de uma estrela, se eu estou num show, numa mostra, num evento, vai ser um autógrafo. Nossa, para mim, ter um autógrafo desse do Einstein, eu ia tatuar no braço. Enfim, mas não é isso que a gente está querendo dizer, né? Poderia ser, mas não é. Porém, para nós, essa assinatura que a gente vai ler nas estrelas é a assinatura dos elementos químicos que a estrela possui, que a estrela vai emitir nesses espectros que a gente acabou de ver, tá? Então, por exemplo, temos aqui vários espectros de vários elementos. Como a gente já viu, as linhas de cada um desses nossos espectros indicam os comprimentos de onda que estão faltando da luz após atravessar uma amostra lá no aparelho do telescópio. O peso, ou seja, a espessura da linha, mais fininha, mais grossinha, indica a quantidade de luz absorvida naquele comprimento de onda. Então, você vai lá embaixo, na régua dos nanômetros daquele espectro eletromagnético e vê quanto tem de comprimento de onda. Tá? Quanto mais pesada, mais gordinha for a linha, mais luz eu terei absorvido naquele comprimento de onda. Tá? Bom, como que os cientistas vão identificar, então, esse espectro eletromagnético da estrela? Como que eu sei que no Sol existe hidrogênio e hélio, como fez a Cecília Helena Gasportin? Bom, nós vamos fazer igualzinho a ela, igualzinho os cientistas, né? Eles usam o espectro de absorção. Então, temos aqui, ó, por exemplo, uma primeira estrelinha lá em cima, que eu não sei qual é, e tenho alguns elementos de referência. E vou pensar, vou começar a analisar, ó. Coloquei aqui uma regrinha vermelha. Bom, vou lá no cara crachá, né? Bom, olha lá. Essa linha, um pouco para lá do 400 com essa espessura, bate, né? Mas para o hidrogênio tem que ter todas essas linhas. Então, 1, 2, 3 e depois aquela outra espessa depois dos 650 nanômetros. Bateu. Essa estrela tem hidrogênio. Porém, essa estrela tem hélio? Não. Essa estrela não tem todas essas linhas aqui, né? Essa estrela tem lítio? Não, olha só, ela não tem nenhuma linha aqui depois do 550, ela não tem linhas depois do 650, aqui, né? Depois dessa outra linha do hidrogênio. Então, ela não tem hélio nem lítio. Mas ela tem sódio? Tem, ó, logo antes dos 600 nanômetros, eu tenho uma linha dupla. Então, essa estrela mostra para nós hidrogênio e sódio. Outra estrela, aqui do lado. Ô, Pro, mas já tinha que complicar logo assim de cara? Tinha. A gente vai analisar um espectro bem maior que esse daqui a pouco, tá? Então, a gente vai fazer essa mesma análise. Nessa estrela tem hidrogênio? Tenho. Nessa estrela tenho hélio? Tenho. Nessa estrela tenho lítio? Tenho. Se for preciso, pausa o vídeo aí para conferir. Nessa estrela tenho sódio? Não. Não tenho aquela linha dupla logo antes dos 600. Então, eu tenho hidrogênio, hélio e lítio. Tá? Aí, a gente chega na atividade. A gente vai pegar esse espectro todo bonitão, colorido e cheio de códigos de barras. O que a gente vai fazer aqui? Analisar o espectro. E vou falar que estrela que é essa? O nosso Sol. É aquele cara que está lá no centro do nosso sistema solar. Exatamente. Bom, temos vários códigos de barra aqui. Primeira pergunta é, verificação, o que são essas linhas escuras? Ah, muito bem, para quem respondeu, são as linhas dos espectros de absorção dos elementos. Das absorções, acho que é isso, de cada um dos elementos, tá? Agora, a gente vai usar essa figura anterior do espectro de absorção respectivo para cada um dos elementos. Nós vamos dar para vocês que estão presentes no Sol.
E vai ter aí uma diferençazinha dos elementos A e B. Quem são esses elementos A e B? A gente já vai discutir já, tá? Mas vocês vão achá-los e depois a gente volta e discute quem é ele. Quem são eles, tá? Bom, o que vocês vão ter, galera, é isso aqui, ó. Dentro de um Jamboard, a gente fez 2 links, porque às vezes um link só dá erro, parará. O Pedro vai explicar para vocês agora o como que vocês vão conseguir manejar isso aqui. Então, depois do Pedro explicar, eu vou colocar aí uns 5 minutinhos de um videozinho com uma musiquinha de universo, para vocês viajarem aqui para o nosso Jamboard. Pode acessar pelo celular, pode acessar pelo tablet, pelo notebook, por qualquer meio, tá? É só digitar aí nas suas barras, né, de URL. http gg.gg/espectro com C mudo 01 ou espectro 02. Se nos slides que vocês estiverem mexendo já estiver tudo bagunçado, já tiver com o nome de algum outro colega, copia um slide e coloca o seu próprio nome e vai fazendo o seu mesmo, tá? Tenta dar uma olhada no coleguinha que já tem a resposta para você fazer o seu próprio estudo, tá bom? Vai ter esse espectro do Sol e vai ter todas essas regrinhas aqui em transparência. Então, o Pedro já vai ensinar vocês a mexerem agora. Muito bem, agora sobre os exercícios que a Laura ela mostrou para vocês, como que vocês podem fazer isso, né? A gente tem uma ferramenta aqui do Google que é muito legal porque ela é bem interativa, né? Que é o Jamboard. Como que ele funciona, né? Se você ver lá nas questões, né, que a gente vai ter essas linhas aqui de cada elemento, o que a gente faz para descobrir, né? Então, por exemplo, aqui nós temos todos os elementos que foi falado lá nos exercícios, né? Então, o que acontece? Para você conseguir saber qual que você simplesmente pode arrastar, né? É bem legal, é meio que um PowerPoint que você pode editar. E isso aqui não interfere, cada um vai ter o seu, tá? Porque isso vai logar com a conta do Google, né? Então vocês têm que arrastar o elemento, né? E ir testando um por um para ver qual que dá certo. Só que o que vocês têm que fazer, tá vendo? Vocês vão ter que tentar acertar a escala, né? Ó, né? Então deixar os 700 nanômetros com 700, 650 com 650 e por aí vai. Uma coisa bem legal também é que para não ficar aquela bagunça, uma coisa que vocês podem fazer se quiserem também é, por exemplo, vocês vão deixar o oxigênio aqui, né, o O2, vocês vão deixar aqui na escala, né? Aí o que vocês podem fazer? Aqui em cima, ó, tá vendo? Expandir barra de frames. A gente criou 11 slides para vocês mexerem, tá? Eles vão ser independentes. O que você fizer em um não vai alterar no outro, né? Então, se a gente vier aqui, ó, eu tô aqui no slide 1. Então, eu venho aqui para o slide 2, né? Fui para o slide 2 e começou tudo de novo. Aí eu posso jogar aqui o Na, né? Vou jogar aqui o sódio. Aí agora eu quero fazer para o cálcio. Então eu posso vir aqui no 3, né? E fazer isso aqui para o cálcio. Aí a gente faz isso aqui para o cálcio. Aí ó, quando a gente volta para o 2, o Na está aqui. E quando a gente volta para o 1, o O2 ainda está aqui. Né? Caso você queira, não sei, por algum motivo adicionar mais slides, né? Você clica aqui. Eita, eu acho que eu passei demasiadamente aqui. É só clicar nos 3 pontinhos, né? Aí vocês clicam em duplicar slide, que ele sempre vai aumentar mais um. Em relação ao slide que você fez antes, né? Então, se a gente vem aqui, por exemplo, no 1, né? Que tem um ou 2. Você vem aqui, duplica o slide, vai duplicar um igualzinho, né? Ó, né? Então, é uma ferramenta bem legal para vocês fazerem. E em relação aos exercícios que a Laura mostrou ali, vocês podem só clicando aqui e irem, né? E vocês vão colocar aqui o que que é, por exemplo, é o O2, né? É o sódio. Aí aqui vocês respondem pra gente
E para vocês terem acesso ao Jamboard, né, vou pedir que vocês entrem aqui nesse site, né, para ficar mais fácil para vocês. Nossa. Vocês vão digitar aqui, né, na barra de pesquisa, né, isso daqui, ou esse daqui também, tá? Os dois na realidade, para vocês poderem estarem realizando as atividades, né? E muito obrigado então aí, pessoal. Acho que vocês não vão ter dificuldade pelo Jamboard, é muito fácil, tá? Mas não deixem de fazer as questões, tá? Que a gente vai ver elas, tá? Nós gostaríamos que fizessem bonitinho. esperando esse momento. Claro, todo mundo quer conferir o gabarito, né? Será que a gente fez tudo certinho? Será que eu acertei? Será que não? Porque, claro, tem algumas linhas ali que são muito próximas, né? E a gente fica na dúvida. Não tem problema. Então, se for preciso, pausa aí o vídeo da nossa aula e dá uma conferida. O gabarito está aí do lado. Mas eu disse que tinha um elemento, que era aquele elemento que estava nas linhas A e B, que tinha um comentário peculiar. Note que aquele elemento, vocês conseguiram encontrá-lo pelo espectro do oxigênio, do gás oxigênio O2. Existe oxigênio em forma de gasosa, em forma de gás, lá no Sol, gente? Não. Ele aparece porque, lembra lá da questão ambiental que eu falei para vocês, que tinha uma interferência da nossa atmosfera nas nossas observações? É aqui que atrapalha, tá? O oxigênio,
ele atrapalha nessa formação aqui do nosso gabarito, desse nosso espectro. Ele aparece, não só o oxigênio, alguns outros gases da nossa atmosfera também aparecem. E qual é o trabalho dos astrônomos? Diferenciá-los do que a estrela consegue favorecer de elementos químicos, né? Estrelas comuns, como o Pedro nos mostrou anteriormente, elas conseguem formar elementos pesados até o ferro. Mais do que isso, moléculas como o O2 não serão formadas, tá? Então, a gente precisa prestar atenção. A leitura de vocês provavelmente estava correta, né? Mas tinha esse adendo aqui que eu não poderia deixar de passar com vocês, tá? E, gente, claro, deixei ela toda cor-de-rosa aqui no canto. A gente não poderia deixar de agradecer a essa mulher maravilhosa, Cecília Helena, por ter nos proporcionado esse estudo. Porque lembrando lá da história dela, que se não fosse ela ter observado hidrogênio e hélio nas estrelas, nós não teríamos descoberto os outros elementos, provavelmente, das estrelas, né? Então, olha a importância dessa mulher, desse mulherão aqui, cientificamente falando, né? E que a gente vai ter que levar esse nome para a vida. Galera, não deixem o nome dela morrer, tá? Cecília Helena Paine Gaspotin. Não deixem o nome dela morrer. Para o nosso grupo, nossa atividade chega ao fim. Uma hora tem que chegar ao fim, né? Tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? Galera, muito obrigada por terem participado dessa aula com a gente. Foi tudo feito com muito carinho. Nós nos dedicamos muito para que vocês tenham tido essas informações de uma forma bem legal, bem diferente, né? Mesma distância, com essa interação. Estamos à disposição aqui nos comentários, tá? Se vocês quiserem deixar comentários, nós vamos responder com todo o carinho do mundo, tá? Fiquem com Deus. Vida longa e próspera para todo mundo. Obrigada, professor Lang, por essa brecha na sua aula. Até.